Paz do Senhor, boa noite, pessoal. Vamos iniciar hoje mais uma live, 14º dia. Praticamente chegamos aí na metade do mês. Esse mês são 29 dias, né? Então estamos aí quase na metade, praticamente. Hoje, capítulo de número 14 do Evangelho de Mateus é o tema da nossa live, hein? Tivemos ontem o capítulo de número 13, uma exposição, foi uma bênção. Falamos sobre as parábolas, né? Joio e trigo, parábola do semeador, grão de mostarda. E hoje vamos ter o nosso capítulo de número 14. Envia essa live para o amigo, compartilha. Vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Eu já vou chamar a nossa convidada. Hoje teremos uma convidada. E eu creio que será uma bênção também. Sejam bem-vindos para quem está entrando. Uma excelente noite. Evangelho de Mateus é o tema da live hoje, hein? Em direto aqui do culto hoje. Paz do Senhor, pastora Michele. Senhor, irmão, que alegria. Tudo bem? Tudo bem, meu irmão? Como é que tá? Bem, graças a Deus. Uma honra te receber aqui, viu? Obrigado por ter aceito esse convite aí, entrado nesse nosso projeto do Evangelho de Mateus. E fiquei muito feliz por ter aceitado, indicação do nosso amigo Adílio, e uma bênção te receber aqui nessa noite, amém? Amém. Eu desejo cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer da alegria de poder participar desse projeto pela primeira vez com o irmão. Quero dizer que é uma alegria poder estar aqui também, compartilhando da palavra do Senhor. O irmão está me ouvindo bem? Todos me ouvindo bem? Sim, aqui tá tudo ok. Então tá bom. Pastora Michele, se você quiser, como de praxe, eu costumo falar para os convidados, se quiser se apresentar, falar do seu ministério, onde a senhora congrega, e depois já está com a palavra. Aí se quiser iniciar, orar, da forma que a senhora quiser aí, que o Espírito Santo colocou no seu coração, tá? Amém. Então tá bom. Bom, eu sirvo ao Senhor no setor 23, Ministério do Belém, aqui em Vila Ré, Vila Salete, nossa sede do setor. E, na verdade, nós pastoreamos uma igreja, uma linda congregação de Vila Ré. Meu esposo é o pastor e a gente serve ao Senhor como pastores dessa congregação. Inclusive, quero deixar aqui um convite aos irmãos para um dia estar conosco também, adorando ao nome do Senhor juntos. Amém. Eu quero louvar a Deus pela vida do irmão e dizer que muito lindo o projeto que Deus colocou no seu coração de poder fazer, né, esses dias de devocional, de live, de trocar experiências e sempre trazer um lindo projeto. Eu tenho certeza que muitas vidas serão alcançadas, né, por palavras ministradas, por estudos, ensino, enfim. A Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Ela é poderosa e ela é digna de toda aceitação. Então, eu tenho a certeza que para aquilo que ela sai, ela não volta, né? Se antes cumprir a ordem, o desígnio que ela foi lançada. Então, eu tenho certeza que muitas vidas serão alcançadas através desse projeto. Que Deus em Cristo te abençoe. Abençoe a tua família, a tua casa. Continue firme. Que eu tenho certeza que muitos frutos o irmão vai colher desse lindo projeto que o Senhor colocou no teu coração. Amém, glória a Deus. Amém. Então vamos lá, nós chegamos ao capítulo 14. Esse sotaque aqui, viu, irmão Rafael, é um sotaque baiano, sou baiana. Olha só. Vou apresentar aqui, sou baiana e eu falo oxente, mas o pessoal vai entender aquilo que Deus vai falar conosco nessa noite. Amém, glória a Deus. De posse da Bíblia, Evangelho segundo escreveu, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Ele é dividido em 3 tópicos e pretendo ler, né, o contexto e o texto e a gente trazer aquilo que o Senhor ele tem ministrado no meu coração como verdade para a nossa vida. Deus falou muito comigo através desse capítulo. Eu quero ser fiel àquilo que o Senhor tem colocado no meu coração como verdade de Deus para os nossos dias. Amém. Então, eu quero ler aqui apenas o verso primeiro do
capítulo 12. E aí depois a gente segue a sequência dos tópicos que é distribuído aqui, tá bom? Amém, sim. Assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. E disse aos seus criados: Este é João o Batista, que ressuscitou dos mortos, e por isto essas maravilhas operaram nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha mantido e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E é bem verdade que o texto ele começa iniciando, e a epígrafe do texto fala sobre a morte de João Batista, né? E acho lindo que a mensagem de João ele não tinha curva, a mensagem de João era uma só. E o João ter falado a verdade de Deus, a verdade escrita pela palavra do Senhor, ele passou, né, por esse momento de morte cruel, brutal, porque Herodes foi um homem muito mau, muito perverso. E quando João ele vai trazer uma verdade dizendo, olha, esse casamento é ilícito, esse momento que vocês estão vivendo não é certo. Então, quando Herodes ele ouve aquilo, ele se ira e por parte da sua mulher Herodias, ele pede a cabeça de João Batista como um sinal. E João então morre de uma morte muito brutal, muito difícil. E além de João Batista ele ser o percussor, foi ele que anunciou, ele leva o nome de Batista porque ele batizava no deserto da Judéia. E na verdade ele tinha um elo muito grande. O laço que ele tinha com Cristo era muito além de ser também ministerial. Ele era primo de Jesus. Então perceba que além de João ser um grande homem, o percussor, que veio anunciar, que veio falar da preparação do caminho do Senhor, eles eram primos. Então era muito forte a relação que Jesus tinha com João. E a gente vai ver que durante os primeiros capítulos vai contar acerca dessa morte, como a gente já relatou. Só que em seguida, o texto vai dizer que acontece a primeira multiplicação de pães e de peixes. Só que, Rafael, quando Jesus ouve acerca da morte do primo, daquele que é amigo, daquele que é íntimo dele, daquele que veio como um profeta no seu ministério, eu achei interessante que a Bíblia vai dizer que Jesus ele se retira. Por que ele se retira? Porque aquela notícia que chega para ele da morte de João afeta de tal modo o coração do Senhor que o texto vai dizer que ele quer ficar sozinho. Ele vai se retirar e vai querer ficar sozinho. Solidão e solitude é totalmente diferente. Tem gente que quer viver na solidão a vida inteira. E solitude é uma parte da nossa vida que a gente quer parar, que a pessoa precisa parar para pensar e viver aquele momento. E muitas vezes é assim nas nossas vidas. Dependendo do nível de notícia que a gente ouve, dependendo do nível de notícia que chega à tua casa, ao teu ouvido, você quer ficar realmente sozinho para ainda degustar, ouvir aquela notícia e pensar. Só que quando Jesus ele vem dizendo, olha, o texto vem dizendo lá no verso, Rafael, número 13, ele vai dizer assim, e Jesus ouvindo isso, isto o quê? A morte do seu primo. Estou no verso 13. A morte do João Batista. Retirou-se dali num barco para um lugar deserto, para um lugar solitário, para ficar sozinho. Só que o povo, ele ouve que Jesus, ele vai se afastar. E os historiadores contam que essa multidão anda mais ou menos 8 quilômetros até o encontro do Senhor Jesus. Só que, enquanto eu lia que Jesus ouviu a notícia e se retirou dali, o Espírito Santo disse ao meu coração, Michele, isso é maturidade. Aleluia. E muitas vezes a gente precisa ter maturidade naquilo que a gente ouve. Quantas vezes chegou notícia para te entristecer? Quantas vezes notícias bateram a tua porta, a teu ouvido, que você precisou sair, se retirar daquele ambiente, né? E muitas vezes tem notícia que mexe com a nossa alma,
mexe com o nosso intelecto, mexe com o nosso espiritual, mexe com todas as áreas emocionais da nossa vida. E eu estou falando de um Jesus aqui, que ele é, Rafael, 100% homem e 100% Deus. E lendo esse verso 13, eu entendi que humanamente, Jesus ele tem uma maturidade para entender o que ele está passando e vivendo. Jesus era humano, então a notícia mexe, escuta, fere com o coração do mestre, fere com o coração de Cristo a ponto dele querer ficar sozinho, dele querer se afastar, dele querer ficar sós com Deus para orar. O texto não é o tipo de oração que Jesus fez. O texto não nos fala isso. Porém, o texto vai dizer que ele vai ficar no lugar sozinho para falar com o Pai. E o Espírito de Deus falou assim no meu coração: muitas vezes nós vamos precisar ficar sozinhos, a sós com Deus, para falar com o Senhor. No momento que a gente fica sozinho, a gente vai degustar, vai entender o processo da notícia, entender aquilo. E isso é, o que é que você vai fazer com a notícia que vai chegar até você? O que eu, Michele, posso fazer com a notícia que chega até a mim? Escuta, Jesus sai, quando ele chega nesse lugar para ficar sozinho, não deu tempo, Rafael, porque a multidão já cercava a Jesus. A multidão já queria estar com Jesus. E olha a epígrafe do texto. A primeira dos pães e do coração. Fazer uma pergunta. Como Jesus divino, 100% Deus, eu estou falando do Jesus 100% homem. Agora me responde uma pergunta. Neste momento aqui, que a multidão queria sinais, a multidão vivia de milagres, né? Por onde Jesus passava havia cura, havia sinais, transformação. Mas agora, nesse momento, como é que está o coração do mestre? Meu Deus. O coração do mestre está ferido. O coração do mestre está entristecido. O coração do mestre está abatido por conta de uma notícia que foi a morte do seu percussor. Porém, não é porque a circunstância, o momento de uma grande aflição, escuta que isso aqui é muito lindo, impede da gente servir ao Senhor. Aleluia. Dá uma lição maravilhosa. Oh, glória ao nome do Senhor. Não é porque a circunstância que ele está, a tristeza que invade seu coração, ele vai deixar de servir. A multidão cerca ele dizendo: Senhor, o lugar que nós estamos é deserto. O lugar que nós estamos, além de ter homens, mulheres e criança, é deserto. E aí tem um pessoal lá, tem uns irmãos lá que tem 5 pães e 2 peixinhos. Porém, o coração de Jesus está ferido. E como humanos, agora dito, como humanos a gente muitas vezes fala: estou ferida, estou entristecida, alguém me feriu, alguém me machucou, eu estou com a dificuldade. E a gente atropela muitas vezes o chamado do Senhor e não quer servir. Jesus nos ensina, a primeira lição que eu tiro aqui é de um Jesus que entende que a morte, João foi decapitado, João foi morto, João foi sepultado, João morreu. Ele, Rafael, era poderoso para ressuscitar João Batista? Sim, era. Como aconteceu com Lázaro, que 4 dias estava morto. O desespero das suas irmãs disse: olha, Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu gosto de um pregador que fala que quando Jesus se aproximou para ressuscitar o Lázaro, ele chama Lázaro porque o poder do nosso Senhor é tão grande, o nosso Deus é tão poderoso, que se ele falasse naquela sepultura: sai para fora, todos que estavam enterrados, ele era poderoso para trazer. Deus. Verdade, Jesus. A primeira coisa que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração é: Jesus, ele tem maturidade e ele quer nos ensinar acerca da maturidade. Jesus entendeu que o propósito, o projeto acerca da vida dele com João Batista tinha sido encerrado. Rafael, Jesus não era poderoso para ressuscitar João Batista?
para trazer João de novo para a vida dele, era. Só que Jesus, ele entendeu que aquele momento, que aquele momento de estar com João havia sido encerrado. E a gente tem, muitas vezes, sabe o quê? Dificuldade. Meu Deus. Entender que há momentos na nossa vida, melhor te dizendo, Rafael, há ciclos que precisam ser encerrados. É forte, hein? Ele encerrou o ciclo com o seu percussor, com o seu primo, com alguém muito íntimo e foi servir a multidão que aguardava desesperadamente. A primeira lição para a live de hoje, do capítulo 14, é: há ciclos na minha vida e na vida que vai ouvir hoje ou amanhã ou depois dessa live que precisam ser encerrados. Jesus tinha mais. Jesus encerrou um ciclo na vida dele, porque sabia que aquele propósito já tinha sido concretizado. Quando eu li isso, eu me lembrei de quando o povo de Israel, a nação de Israel, foi pedir a Samuel um rei. O povo vai orar e vai falar: Samuel, nos dá um rei. O povo vai pedir a Samuel, o profeta, um rei, e Deus atende dar um rei, a saber, Saul, o primeiro rei de Israel. Só que quando Saul vai governar, quando Saul vai reinar, ele faz aquilo que já não é de ordem, de projeto do coração de Deus. Saul vai desagradar, Saul vai desobedecer. E Deus, ele vai dizer para Samuel: Samuel, eu já tenho provido alguém para suprir o trono, porque Saul eu já tenho rejeitado. Só que quando a gente chega, Rafael, no capítulo 16, não vou fugir do texto, mas só para a gente entender que ciclos precisam ser encerrados, o Deus vai falar com Samuel: Samuel, até quando você vai ficar clamando? Até quando você vai ter dó de Saul? Até quando você vai querer? Deus falou: eu já tenho provido alguém, eu já tenho rejeitado. O que o Senhor estava dizendo é: esse ciclo já se encerrou. Então não adianta você ficar insistindo em uma coisa que eu já coloquei um ponto final. Há coisas nas nossas vidas que Deus está dizendo: há um ponto final, Rafael, para o novo iniciar na tua vida. Há um ponto final, Michele, para um novo ciclo aparecer na tua vida. Então a primeira lição: o ciclo se encerra. Porém, nessa fase de ciclos encerrados, para o Senhor começar um novo projeto, ele continua com uma dor no coração, mas vai para o lugar deserto. Quando ele chega no lugar deserto, o povo aguarda e pede por um socorro. Não é porque esse ciclo se findou e porque essa dor ainda está instalada no coração que ele deixa de servir. E Deus falava comigo: quantas pessoas tem que já não deseja mais servir ao Senhor? O salmista: Senhor, nos ensina a te servir com alegria. Senhor, nos ensina a nos apresentar ao Senhor com cânticos, saber que o Senhor é Deus. Quantas vezes a gente coloca muitos questionamentos dizendo: ah, não posso, eu não consigo, alguém me feriu, alguém me entristeceu dentro da igreja, as coisas não saíram do meu jeito e a gente quer colocar um ponto final no serviço do reino, mas Jesus nos traz uma lição tremenda nessa noite. Não importa a tua circunstância. Não importa o momento que você está vivendo. Não importa se você está com um ciclo de feridas aberta, mas Deus está dizendo: não é porque tem uma ferida aberta dentro do teu coração que você precisa, aleluia, deixar de servi-lo com muita alegria. Eu entendo que o texto diz: quem está alegre, canta louvores. Mas se há uma tristeza no teu coração, está escrito em Tiago: ore. Isso é ter maturidade. Isso é entender o momento que a gente está vivendo. Então, Deus dá para alguém aqui nessa noite: qual é o momento que tu está vivendo? A circunstância não pode alterar, aleluia, o projeto que Deus já depositou na tua vida. Nenhuma circunstância pode te paralisar. Isso é muito profético, de servir ao Senhor. Muitas vezes a gente coloca tanta desculpa: é A, é B, é fulano, é fechada. É um projeto que não foi concluído, te feriu. Não, nada pode nos parar de servir ao Senhor. E o desejo do meu coração, certamente o desejo do Senhor é: continue servindo ao Senhor de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. Ciclos se fecham para que outros nasçam. Ciclos se fecham para que outros nasçam. E quando a gente se retira para esse lugar,
Deus nos faz entender e a passar pelo processo da maturidade. Então, Rafael, a primeira lição é: João morreu, Jesus estava ferido, o ciclo se encerrou, mas Jesus continuou, mesmo sabendo do que estava passando dentro do coração dele. O desejo e o propósito de Deus de continuar servindo ao Senhor. Eu profetizo que em nenhum momento, eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus, que nenhuma notícia, nenhuma mágoa, nenhuma dor, nenhuma frustração pode alterar, aleluia, o projeto de Deus para a nossa vida. Eu profetizo nada, não há notícia, porque muitas vezes a notícia que chega para a nossa vida, que tenta nos paralisar. Eu prego para pessoas que muitas vezes ouvem críticas, ouvem desprezo, e isso é muitas vezes uma paralisia espiritual na nossa vida. Mas em nome de Jesus, hoje é a noite que Deus quer nos fazer entender que precisamos chegar a um nível da maturidade. Não é o que te aconteceu. Não é a notícia ruim que chegou à tua casa. Não é a notícia ruim que você ouviu que vai te paralisar. Em nome de Jesus, eu profetizo um tempo, aleluia, de serviço ao reino com muita alegria, de muito prazer ao Senhor, de servir ao Senhor, de estar na presença do Senhor. Que tudo aquilo que nos bloqueia, o Senhor nos faça romper um nível de maturidade tão grande que a gente não a gente possa colocar o fone nos nossos ouvidos. Sabe, Rafael, como uma criança que muitas vezes ouve uma notícia que desagrada ela. E eu já vi isso muito na minha infância, de quando algum primo meu falava assim: ah, você não vai conseguir. A gente tapar o ouvido e falar assim: eu vou conseguir, mas eu estou profetizando aqui um dia, um tempo, um ano, que nada, nenhuma notícia, nada vai te paralisar de servir ao Senhor. Tempo de romper, tempo de crescer, tempo de parar de olhar para um e para o outro. Paulo disse: olha, agora já é hora de nós avançarmos para Cristo, olhando para o autor e o consumador da nossa fé, deixando todo o pecado, toda ofensa, tudo aquilo que nos embaraça, e prosseguimos com muita alegria a carreira, Rafael, que nos está proposta, olhando para quem? Para o autor e o consumador da nossa fé. Então, a primeira lição é: nada vai te parar. Nem Glória a Deus. vai te paralisar. Nenhuma ofensa vai te dar. A gente vai viver uma fase de maturidade tão grande em Deus, de pessoas tão resolvidas espiritualmente em Deus, que vai acontecer várias coisas à nossa volta. Por dentro a gente está resolvido, por fora está uma bagunça. Mas por dentro a gente está tão resolvido em Deus que isso não é o plano, o projeto, aquilo que Deus tem depositado ao nosso coração. Então, a gente ouve Jesus se retirando, mas a gente ouve uma multidão sedenta, querendo um milagre, querendo uma multiplicação, querendo comer. O que Jesus vai fazer? Jesus, vendo o desejo, a necessidade daquela multidão, ele vai curar enfermos. Olha, e a gente tem uma frase muito clichê: mulheres curadas curam, homens curados curam, jovens curados cura. Mas Jesus, como é que Jesus está aqui? Jesus não está curado, a notícia machucou o coração do mestre. Mas Jesus está me ensinando: não importa a tua circunstância, o teu momento, o teu alvo é um alvo de cura, um alvo de servir ao Senhor. Então a gente vai ver que todos ali nessa multiplicação, se atenta ao verso de número 20, quando diz assim: e comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Todos comeram, todos foram saciados. Mas lá, Rafael, no verso de 22, que a epígrafe lá vai dizer que Jesus anda por cima do mar, a gente vai entender mais uma vez que esse todos saciaram, alguém está aí ainda com o coração apertado. Estou falando do mestre ainda. E no 22 ele vai dizer que há um desejo ainda de despedir a multidão. E o desejo de querer continuar a ficar sozinho. Jesus ainda tem esse desejo de ficar sozinho. Por quê?
porque ele precisava orar, porque ele precisava falar com o Senhor, porque ele precisava buscar ao Senhor. Aí ele vai dizer que ordena a multidão para passar para o outro lado, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda enquanto despedia a multidão. Mais uma vez, o sentimento que o mestre tem é: eu preciso estar sozinho. E olha o 23. E despedida a multidão, ele sobe o monte para fazer o quê? Orar. Ele, ele não vai ficar batendo boca com ninguém, ele vai falar: olha, eu tô ferido, mas o povo que tá querendo milagre, ele vai orar, ele vai se revestir, ele vai falar com Deus. Isso não mostra que tipo de oração nosso mestre fez, mas o texto nos ensina. Independente do momento que você está vivendo, em todo o tempo, a gente precisa orar. A gente precisa se afastar da multidão, se afastar de pessoas. Jesus atende o povo, Jesus serve o povo, mas Jesus se lembra de como ele ainda está. E ele vai apartar a multidão mais uma vez, ele vai despedir a multidão. Rafael, quantas vezes a gente tem dificuldade de apartar pessoas da nossa vida que muitas vezes querem. E muitas vezes o nosso momento é: preciso ficar a sós com o Senhor. Preciso orar com o Senhor. Preciso falar com o Senhor. Não é porque ele não está bem que ele desistiu de servir. Mas o momento, mais uma vez, é: eu preciso estar sozinho. Eu preciso me refugiar no Senhor. Tempos de angústia é tempo de refúgio para o crente. Salmos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da adversidade, na hora da angústia. Então, em momentos como esse, é necessário a gente despedir quem precisa ser despedido mesmo. E como, Rafael, eu demorei para entender isso. Como eu tive dificuldade de entender isso. De ter momentos com o Senhor a sós. De ter momentos de ter relacionamento. Porque hoje, infelizmente, as pessoas querem não só Jesus, né? Se relacionar mais com a mão do mestre do que ter relacionamento com ele. Porque meu esposo sempre fala: melhor do que ter é ser. Melhor do que ter os benefícios é ser serva do Senhor. É ter o meu relacionamento com o Senhor. É buscar ao Senhor de verdade. Porque primeiro buscar o reino, a sua justiça. E as outras coisas certamente vai ser acrescentado. Então, melhor do que ter é ser. Então, é a gente despedir quem precisa despedir e mergulhar debaixo da oração. Jesus despede esse povo aqui. Manda eles ir adiante. A multidão vai. Só que quando vai, eles vão debaixo de uma palavra do Senhor. Eles vão debaixo de uma ordem do Senhor. Deus falava assim no meu coração: não importa a circunstância, se você está debaixo de uma palavra, vá. Aleluia. Não importa como a gente vai conseguir chegar do outro lado. Se você estiver debaixo de uma palavra de ordem do mestre, vai. Glória a Deus. Pastor Josué Brandão, ele é um pastor baiano também de Feira de Santana. Ele usa uma frase que ele diz assim: se Jesus mandar você sentar, nem olha se tem cadeira, senta. É forte, hein? Então, se nós estivermos debaixo de uma palavra de ordenança do Senhor, vai, porque Ele garante. Ele garante a tua vitória. Ele garante o teu momento. Ele garante o que Ele está te dizendo. Ele tem um controle de todas as coisas. Ele despede o povo entra num barco. Aí o verso de número 24, o barco já estava no meio do mar. Aí tem uma vírgula aí. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E é assim. Muitas vezes vai acontecer assim. Debaixo de uma ordem do Senhor, pode levantar o que for. Pode levantar circunstância, pode levantar vento, pode levantar onda,
e vem tentar, porque o texto diz que estava açoitado, estava agitado, era muito forte aquelas ondas. Mas na quarta vigília da noite, Jesus estava onde? No deserto, orando, falando com Deus, buscando ao Senhor, se lançando na oração. Então, o momento está agitado, discípulos estão apavorados. Mas o verso número 25, ele traz uma grande aleluia, É forte. uma palavra para nós, dizendo: olha, pode estar o vento agitado, o teu barco açoitado, nuvem, chuva, uma bagunça. Quando Jesus ora, ele está dizendo: estou orando, mas do jeito que eu vou vir caminhando por cima de todas as dificuldades. Aleluia. Sabe, o momento que você e eu precisa para estar sozinho, não é o momento que ninguém vai olhar e vai dizer assim: ó, coitadinho do Rafael, tadinha da Michele, tá lá sozinha, tá lá no cantinho. Mas esse momento, Rafael, é um momento de maturidade. É um momento que Deus vai falando conosco. É um momento que Deus vai preenchendo nosso coração, vai nos dando graça, vai nos dando força para entender que não importa. Aleluia! O vento, não importa, o mar da nossa vida, de tal maneira que estiver agitado, quando a gente vier, o texto diz que Jesus veio caminhando por cima do mar. Jesus está dizendo: o controle é meu. Eu que controlo essas ondas. Aleluia. Eu que controlo o barco da tua vida. Eu que controlo o vento agitado da tua vida. Eu tenho um domínio. Eu tenho um controle de todas as coisas. Não se preocupa. Eu não sei o que é que está açoitando. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Da tua vida. Se é nessa noite alguém que me ouve aqui que está dizendo: irmã Michele, o barco, as ondas do mar, o vento está açoitando o barco da minha vida. Tem uma depressão aí que está açoitando o barco da minha vida. Tem uma dificuldade no meu matrimônio, tem uma dificuldade no meu serviço. Eu estou passando por uma dificuldade muito grande. O mar da minha vida está agitado. Não se preocupa, que o quanto você sai para orar, para falar, para se refugiar em Deus, você não vai voltar simplesmente de cabeça baixa, não. Você não vai voltar de cabeça entristecida, não. Você vai voltar por cima, porque o Aleluia. maior do que o mar, maior do que o vento, maior do que o açoite, é Cristo Jesus que está, ó glória, no barco da tua vida e da minha vida. Então, irmãos, não importa o momento, não importa o agitado barco, não importa o agitado dos açoites do mar da nossa vida, Jesus, ele anda por cima de qualquer dificuldade da nossa vida. Glória a Deus. Deus vai nos dar autoridade. A partir do momento que a gente entendeu essa maturidade de busca constante com o Senhor, nos fazer triunfar. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Então, não importa como está o vento na tua vida. Não importa como está o agitar das águas no meio da tua casa, no meio da tua parentela. Jesus vai andar por cima de todas elas. Quando os discípulos vê Jesus caminhando por cima do mar, eles ficaram tão assustados. Sabe por quê? Eles estavam assustados? Porque ele não estava igual Jesus orando. Numa prova, numa luta, numa dificuldade, a gente fica meio atormentado. Porque a gente não está no mesmo propósito de oração, de busca, de confiança. É, Jesus. Jesus quer nos dar ferramentas, e essas ferramentas só são entregues para nós através da oração. A oração, ela é a maior ferramenta da igreja na face da terra. É por isso que em todas as dificuldades que um crente passa, não tem chave, Rafael, não tem campanha, não tem rosa, não tem água ungida, não tem campanha de 7 dias, não tem pular onda do mar, não tem nada que possa destravar na nossa vida mais do que a oração. A oração da igreja, a oração de um pai de família, a oração de uma mãe de família, ela pode destravar
Sabe o que eu quero te dizer? A oração é a chave que pode virar. E isso está depositado na minha mão e na tua mão. Isso está depositado na minha mão e na vida de todos que aqui estão. A chave da oração. Jesus foi orar, vem acalmar, vem andar sobre as dificuldades. Mas quem não está na visão está dizendo, meu Deus do céu, quem se aproxima de nós é a mesma. É crente que está na visão, é crente que não entende. Verdade. É crente buscando de tal maneira ao Senhor que não acredita na palavra de ordem que ele liberou. Parece que eles titubearam na fé. Então eu quero profetizar nessa noite que a nossa fé não vai titubear. A nossa Aleluia. vai estar tão fortalecida no Senhor. Nós vamos sair daqui tão fortalecidos no Senhor, entendendo que a oração nos vai colocar de pé, nos vai fazer ficar de pé em meio às adversidades da vida. A oração vai nos manter de pé em meio aos ventos da nossa vida. Enquanto os ventos açoitarem o barco da nossa vida, nós estamos cheios do relacionamento com Deus, cheios da oração com Deus, que nada vai fazer nos duvidar do Deus. Aí o Pedro está lá dizendo, Senhor, é o Senhor mesmo. Cristo vai falar com ele. Jesus, porém, falou, tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Que coisa linda! Não tem mais, sou eu. Só que antes de Jesus acalmar, Rafael, os ventos e as ondas, quando ele vem por cima do mar, a primeira coisa que ele quer acalmar é os discípulos. O que Deus está falando conosco? Cristo é poderoso para acalmar as ondas? É. Cristo é poderoso para acabar com esses açoites? É. Cristo é poderoso para apaziguar toda a adversidade da nossa vida? É. Mas antes disso tudo, tem uma coisa linda no texto. Quando Jesus aparece, Jesus primeiro, ele vai acalmar os discípulos. Ele vai, não tem mais. Não tem mais. O que Jesus está dizendo é, eu não ordenei. Não foi eu mesmo que quis irem? Não fui eu que dei a palavra de comando sobre a tua vida? Não fui eu que disse para vocês irem? Não tem mais? Agora, quando Jesus aparece, Jesus não vai colocar a mão e falar assim, mar, vento, acalma. Não, quando ele se aproxima, ele fala, não tenha medo. Calma. Não tem mais. Então, antes de Jesus acalmar o vento, ele vai te acalmar. Rafael, eu quero deixar uma palavra para o teu coração. Antes de Jesus acalmar qualquer que seja a diversidade da tua vida, ele está dizendo, acalma o teu coração. Acalmo aquilo que te preocupa. Eu acalmo aquilo que te traz perturbação no teu coração. Porque tem hora que nosso coração está perturbado, está inquieto. E Jesus disse, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Jesus está acalmando o nosso coração aqui nessa noite. Jesus está acalmando os nossos sentimentos aqui nessa noite. Porque o mal do século é o quê? Pessoas que creem no Senhor, pessoas que até acreditam na palavra do Senhor, mas que o coração está tão perturbado. Pessoas que sofrem com ansiedade, crentes que sofrem com síndrome de pânico, com depressão. A doença do século, as doenças psicossomáticas, quantas pessoas passando por este momento. Mas Jesus vem por cima de todas essas tribulações. Jesus, ele vem por cima de todos os problemas. E diz, epa, calma aí. Antes de eu acalmar essa perturbação, vou trazer paz no teu coração. E é coisa, Rafael, quando a gente entende isso. Porque a Bíblia vai dizer que a paz de Deus, ela excede. A paz de Deus, ela ultrapassa. A paz de Deus, ela chega ao lugar que o remédio não pode ir. O médico não pode ir. O marido não pode ir. A esposa não pode ir. A paz que Jesus dá no nosso coração, ela tranquiliza aquilo que o calmante não pode fazer.
Então a paz de Deus excede todo o entendimento. E essa paz, ela guarda o nosso coração. É Jesus dizendo, antes de eu fazer esse mar agitado abaixar, eu quero trazer paz ao teu coração. E é lindo quando Jesus fala, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Oh, glória ao nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então, meu amigo, Deus, ele vai acalmar ventos, tempestade. Mas antes disso, ele acalma o nosso coração nessa noite. E eu finalizo dizendo que essa paz ela vai ultrapassar. Vai ultrapassar. E as pessoas vão ter que olhar para nós e vai dizer, mas o que aconteceu? Não mudou. Não mudou de casa, não mudou de carro, não mudou de família. Não trocou o casamento, porque hoje tá uma farra, né? Mudança de família, o casamento que não deu certo. Não, a gente não vai precisar ir para lugar nenhum. A paz de Deus vai nos alcançar de tal modo. Jesus vai nos alcançar de tal maneira. Ele vai dizer, não temas. Aleluia. Quando Glória a Deus. olha, Pedro até anda. Mas quando Pedro tira o foco do Senhor, quando Pedro tira o foco do Senhor, Pedro vai afundar diante dessas. Todas as vezes que a gente tentar fazer um caminho que não é o caminho do Senhor, a gente vai fracassar. Meu Deus. Não é noite de fracasso. É noite que Deus falou que tem que servir a Ele. Tem que ter maturidade. É noite que Jesus falou, fecha ciclos. Busque maturidade para servir melhor. Cuidado com o que você ouve para não te paralisar. Forte, Jesus. Paralisar. E quando ondas vier açoitar o teu barco, antes dele fazer o milagre, ele acalma o nosso coração. Então, Rafael, eu quero encerrar aqui a minha fala dizendo que nada pode nos separar de Cristo. O apóstolo Paulo, eu gosto muito, Romanos 8,36, que ele vai dizer, que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra aquele que palpou antes entregou? Estava dizendo que não era a circunstância. Paulo estava dizendo que não eram os problemas, que não era a saúde. Ele vai dizer, olha, o que é que vai nos separar? A tribulação, a angústia, a perseguição, o perigo, a fome, a espada. Ele disse assim, nada pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Eu quero profetizar um ano que a gente vai ter uma maturidade tão grande em Deus e entender que esses ciclos precisam ser encerrados na nossa vida, para que um tempo novo de Deus chegue e a gente permaneça a cada dia servindo ao Senhor com alegria, independente do cenário que a gente vive, independente do momento que a gente vive. Muitas pessoas paralisou no caminho, muitas pessoas parou no caminho porque não entendeu o momento de encerrar e ficar a sós com o Senhor. Mas no capítulo 14 de Mateus, o que Jesus nos ensinando é: haverá notícias que vai ferir o teu coração, mas que não pode te paralisar. Vai chegar momentos que você vai estar ferido, mas isso não vai ser uma paralisia para você continuar servindo. Vai chegar momentos na tua vida que o barco vai estar açoitado, que o barco vai estar agitado, mas quando tiver, eu sou o primeiro que vai chegar na tua vida para acalmar o teu coração. Então, meu amigo, quero encerrar aqui dizendo que nada disso vai nos poupar. Jesus não vai nos poupar, mas Jesus vai nos acalmar e a gente vai permanecer servindo ao Senhor com muita alegria em nome de Jesus. Eu não sei o tempo que a gente tem aqui, se é isso mesmo, mas essa foi a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, que o Senhor falou comigo, e eu quero deixar essa palavra como verdade de Deus na nossa vida. Primeira lição: não é a notícia que nos paralisa, não é a notícia de tristeza que vai nos paralisar para não servir ao Senhor. E quando o mar agitado da nossa vida estiver, ele até acalma o vento e o mar, mas antes dele acalmar, ele vai nos acalmar para a gente continuar.
Eu profetizo que esse ano, Rafael, vai ser um ano que você vai romper barreiras na tua vida. Eu profetizo que vai chegar um tempo que você vai crescer em Deus, a ponto de você chegar a um nível de espiritualidade maior com o Senhor, maior em Deus, maior de serviço com o Senhor. Um tempo oportuno de Deus na tua vida vai chegar. E nós vamos romper isso em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Aleluia. Não sei se eu falei. O irmão quer pontuar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Que isso? Não vou estragar essa mensagem não, pastora. Foi uma bênção. Incrível mensagem, inspirada pelo Espírito Santo. Glória a Deus pela sua vida, pastora, pelo seu ministério. Foi uma bênção. Antes de iniciar a live, eu estava até comentando com a minha esposa. Eu falei, olha, amor, olha que coincidência, né? A coincidência. A senhora hoje, no dia 14, e o seu esposo vai ser no dia 28, né? Tipo, praticamente na metade e o outro no término, né? Esse mês nós vamos encerrar no dia 29, né? Vai ter uma live a mais, devido a esse ano, seu ano bissexto e tal. Aí eu falei, olha só que coisa. E já logo, praticamente, eu abri essa live e estava falando exatamente isso. Praticamente a metade do mês estamos, e olha a mensagem que a senhora trouxe, inspirada pelo Espírito Santo pra gente. Amém. Para independente do que acontecer, da forma que for, a gente tá ali, ó. Às vezes nós necessitando de um abraço, de uma cura, e o Senhor querendo nos usar para curar, para abraçar, para profetizar, enfim, para tudo isso. Que palavra incrível, pastora. Deus abençoe, viu? Ó, aquilo que nos fere, eu até anotei aqui, ó, aquilo que te fere, aquilo que te humilha, aquilo que te machuca, que te paralisa, o momento da circunstância não determina o nosso fim. Jesus poderia falar, eu não vou multiplicar pão, eu não vou servir a ninguém, é o meu momento, não. Mas ele estava dizendo, nada disso, nenhum momento como esse pode nos paralisar. Infelizmente, Rafael, com pesar no meu coração, eu digo, quantas pessoas, por circunstâncias e momentos, deixou se paralisar. Mas Jesus está dizendo, não te fere, te fortalece. Não te humilha, porque ele vem por cima. Ele estava sozinho, ele vem por cima. Não te machuca, você é alvo de cura. Aleluia. Alvo de cura. Então, eu vou ficar por aqui. Eu sei que foi essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração e como o Senhor falou comigo. Como o Aleluia. Senhor, eu também estou saindo daqui assim com o coração cheio da palavra de Deus, cheio daquilo que o Espírito Santo desejou falar conosco. E esse é o tempo. Esse é Amém. Glória a Deus. romper. Romper, 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 romper. Em Cristo Jesus. Viu? Amém, pastora. Eu espero poder conhecê-los. Já vou deixar aqui também um convite, né? Que eu não sou boba nem nada. Para vocês estarem na nossa congregação. Porque quem é amigo do pastor Adílio, certamente é nosso amigo também, né? E espero poder conhecer a sua esposa, sua família, a linda família. E mais uma vez desejar a bênção do Senhor sobre a vida de vocês. Profetizar um ano cheio da presença de Deus, um ano frutífero, um ano de romper e um ano de busca constante, né? Vencer a constância em Deus é lindo. E um fevereiro cheinho, todos os dias de uma live de busca, é realmente vencer a constância espiritual. Porque eu falo assim, expulsar um demônio não é difícil. O mais difícil é a gente ter uma vida constante com o Senhor. Há uma constância com Deus é muito difícil, porque a gente vai para a campanha, volta de campanha, expulsa demônio, faz isso, aquilo. Mas o que nos faz estar a cada dia firmados na presença de Deus é a nossa constância diária. E quantas pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo. Mas eu não consigo, porque aquilo não tornou uma prioridade. Meu esposo fala assim, a gente trabalha fora, a gente tem a igreja, a gente tem as demandas, tem a vida, a correria, tem o trabalho, todo mundo trabalha. E às vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo. Só que tempo a gente não pode até não ter, mas tempo a gente cria com o Senhor. E é prioridade. E isso que o irmão está fazendo aqui, eu sei que trabalhou. É nítido que eu também estou cansada, o irmão deve estar cansado. Mas nós escolhemos estar aqui como prioridade, como busca com o Senhor. E isso é muito lindo. Que Deus em Cristo, irmão Rafael, possa te acrescentar com bênçãos recalcadas, sacudidas, transbordantes sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua parentela. Que Cristo te acrescente no teu ministério cada vez mais, meu irmão. Muito Amém. feliz
conhecê-lo. Eu tenho certeza que não vai ficar só nessa live, né? Vocês vão vir, eu também vou. Qualquer dia eu vou chegar por aí na igreja. Jesus. Amém, pastora. Só queria agora te convidar para fazer uma oração antes da gente encerrar. Depois que a senhora fizer essa oração, a gente faz aquele momento de print e depois encerramos a live. Então vamos orar. Vamos. E agradecer ao Senhor por este momento tão precioso que Ele nos confiou aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por este momento, por essa oportunidade, Senhor, tão única, tão singular, que o Senhor nos proporcionou. Quero te pedir, Senhor, a tua bênção, Senhor, sobre a vida do teu servo, irmão Rafael, por esse projeto, Senhor, que continue alcançando vidas. Que essa palavra possa, Senhor, alcançar, Senhor, corações sedentos de ouvir a tua palavra. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos ensinar nessa noite, que não importa a circunstância da nossa vida, não importa o que nos aconteceu, o que nos vai acontecer, mas que esteja cravado o desejo de a cada dia poder te servir, e te servir melhor, e te servir, meu Senhor, melhor a cada dia. Obrigado porque o Senhor, ó Pai, disse, não temas, eu sou contigo. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa casa, tem estado no barco, Senhor, das nossas vidas, muitas vezes agitados, meu Senhor, pelos ventos, pelas dificuldades, mas nós temos a certeza que o Senhor é conosco. E nada disso vai invalidar a tua palavra sobre a nossa vida. A tua palavra, ela é fiel e ela é poderosa, Senhor. A tua palavra, ela é digna de toda aceitação. O profeta Isaías chega a dizer que seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra do Senhor não volta vazia. Eu sei que vidas serão alcançadas pelo poder, Senhor, da tua palavra, porque a tua palavra tem efeito de levantar aquele que está caído. A tua palavra tem efeito de curar o coração entristecido. A tua palavra tem efeito, Senhor, de libertar o oprimido, Senhor. A tua palavra põe de pé o que está caído, liberta o que está em cativo. A tua palavra, ela é poderosa. E a verdade da tua palavra nessa noite é maturidade espiritual, ciclo sendo fechado, um novo tempo de serviço ao Senhor. E embora muitas vezes a circunstância nos faça, Senhor, parar, a tua palavra está dizendo, prossiga, insista, avante. Além, Senhor, do serviço, melhor é estar com o Senhor. É melhor ser, meu Senhor, servos, ter esse relacionamento, ter essa busca constante contigo, meu Senhor. E nós podemos nessa noite te glorificar. Eu quero te glorificar, Senhor, por este momento. Eu quero te glorificar pela vida do Rafael, pela sua família. Visita, Senhor, nessa noite o lar do teu filho, a sua esposa, seus filhos, Senhor. A sua parentela, os seus negócios, continua dando graça, dando força. Senhor, visita o teu servo nessa noite, com saúde física, com saúde espiritual, com graça, com renovo, Senhor. E que uma vez mais o teu nome continue sendo glorificado na vida do teu servo. Assim eu oro e já te agradecendo, crendo na vitória, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, glória a Deus. Pastora, que bênção, viu? Vamos fazer aquele print aí, o pessoal printa, marca a gente lá depois no Instagram. Vamos lá. Foi. Pastora, Deus abençoe, foi uma honra. Deus abençoe sua família, seu ministério. Amém. Um prazer enorme conhecer a senhora. E com certeza, em breve nós vamos aí, a senhora vai vir trazer uma palavra, seu esposo. E vamos manter contato, viu? Obrigado aí por essa oportunidade. Eu que agradeço, viu? Ficar na paz do Senhor. Amém. Até mais. Pessoal, uma excelente noite. Amanhã, 15º dia, Evangelho de Mateus, capítulo 15, às 22 horas. Não perca, hein? Uma excelente noite para vocês. Deus abençoe aí, pastora. Amém. Fica na paz. Tchau, tchau.